Em pleno ano de 2026, exatamente no mês de agosto, a pergunta que não quer calar é o seguinte: vale a pena estudar programação? Acabei de descobrir que eu quero seguir uma carreira na área de tecnologia. Vale a pena investir em programação? E a resposta, como um bom sênior que sou, é depende. Fica comigo, vamos bater esse papo aqui que eu vou dar os meus dois dedos de contribuição para vocês nessa conversa. O movimento que nós percebemos durante esses anos é que, em breve, os programadores serão substituídos. Na verdade, essa é a ideia que está sendo vendida por aí, mas eu acho que muita coisa não é bem assim. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Existem dois tipos de profissionais no mercado, tá? São os profissionais que criam soluções, são os profissionais que desenvolvem soluções tecnológicas e são pessoas executoras de atividades. As pessoas que eu acredito que serão substituídas por inteligência artificial não são as tomadoras de decisão, e sim aquelas pessoas que são apenas criadores de código. A gente já tem isso há muito tempo, tá? Não precisa ir muito longe. Uma das empresas que eu trabalhei há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, mais de 15 anos, foi porque antes do Entity Framework, né, nascer, eu tinha feito um aplicativo que você apontava o banco de dados e ele gerava toda a parte de CRUD ali, toda a parte de insert, delete, update, essas coisas select, gerava o código para mim. Ou seja, essa parte de geração de código é antiga, isso é um conceito antigo. Agora, tomadores de decisão, escolhedores de tecnologias e criadores de arquiteturas robustas, essas pessoas terão seus empregos garantidos por muito tempo. Por mais que uma inteligência artificial ela chegue em você e fale, olha, você tem que usar esse tipo de arquitetura, você tem que usar esse tipo de tecnologia, o feeling humano ainda prevalece. Agora, se você é uma pessoa hoje que apenas cria código, você não tem uma visão estratégica, uma visão de negócio daquele produto, daquele item que você está trabalhando, provavelmente você tem grandes chances de ser substituído sim. Hoje em dia, o conselho que eu dou para todos os desenvolvedores que estão começando a sua carreira, olha, aprenda a ser uma pessoa hiper especialista em negócio. Se desaprenda de tecnologia. Seja uma pessoa agnóstica ao tipo de framework, tecnologia, ao tipo de IDE, esse tipo de coisa. Não é interessante mais ser fanboy de uma determinada tecnologia, de uma determinada maneira de trabalhar. Então, a visão que nós temos hoje é que todo programador, todo desenvolvedor precisa sim ser uma pessoa antenada a negócio. E o movimento que está acontecendo agora no mercado é o famoso self-aware, que é diferente do software. O software, você tinha ali a construção de um modelo de entrada, processamento e saída de dados para atender um determinado segmento, ou seja, eu criava uma aplicação e eu atendia milhares de pessoas. O mercado mudou. Com o avanço das inteligências artificiais e essa possibilidade de você criar um software rápido, as pessoas estão saindo das big techs, estão deixando esse conceito de pagar caro por algum produto de mercado, produto de prateleira que resolve um problema às vezes específico daquela pessoa, e elas estão criando os seus próprios softwares. Eu mesmo tenho um exemplo, eu pagava um software para emissão de nota fiscal, boleto, essas coisas. Eu falei, por que eu estou pagando? Hoje, com apenas um prompt e, claro, alguns ajustes e toda a regra de negócio estava na minha cabeça, eu consegui criar um ERP que atende exatamente às minhas necessidades. E ficou muito bom. Isso poderia ser um produto e atender às necessidades de outras pessoas. Muitos desenvolvedores estão apavorados. Pessoas que dependiam de criação de software, que software houses estão apavoradas, falando, nossa, agora eu perdi meu emprego porque o meu produto vai falir. Não é bem assim. Eu tenho um produto para a escola, por exemplo, uma professora ali da escola, um diretor, um monitor, eles estão preocupados com a saúde e bem-estar da escola. Raramente esse profissional vai parar tudo que está fazendo para poder criar um software para a escola. Essa é a exceção. Aquele profissional de mercado que constrói o seu software para atender uma demanda daquela empresa, essas coisas, essa pessoa é exceção, ela não é regra. Eu vi até um vídeo bem interessante, eu vou deixar depois linkado aqui em algum lugar desse vídeo, onde uma pessoa mostra um quadrado cheio de outros quadradinhos, mostrando realmente a quantidade de pessoas hoje que estão utilizando inteligência artificial para alguma coisa. E a proporção de pessoas como nós, desenvolvedores de sistemas, que estão criando software baseado em inteligência artificial e estão pagando para IA é
mínima. Temos muito mercado pela frente. Eu tô falando cerca de 5, 10, 15 anos ainda de exploração desse mercado de software. E o conceito de Self-Care, ele vem justamente para resolver problemas pontuais. Por que eu vou pagar um calendário onde o meu cliente agenda uma consulta comigo, alguma coisa assim, me manda uma mensagem no WhatsApp? Por que eu vou pagar uma ferramenta sendo que com alguns cliques e alguns prompts e, claro, né, a ideia toda fixa na minha cabeça de como desenvolver isso e como validar, eu posso criar. Então por que eu vou pagar uma ferramenta? O exemplo do meu ERP ficou perfeito, porque atende exatamente uma necessidade que eu tinha, do jeito que eu funciono, do jeito que a minha empresa trabalha, e acabou resolvendo o meu problema com maestria. Eu seleciono os meus clientes, aperto um botão, eu emito nota fiscal, eu espero a nota fiscal ser processada na prefeitura, eu emito um boleto com aquela nota fiscal, eu preparo um corpo de e-mail e eu disparo isso para 20, 10, 30, 5 mil clientes com apenas um clique. Mas pode ser que outra empresa não tenha essa necessidade, pode ser que ela tenha uma necessidade de passar por um outro departamento, passar por aprovação de uma outra pessoa. Então vocês entenderam? Hoje o conceito de Self-Care é justamente esse. Eu vou resolver primeiro os meus problemas, que esse é um conceito que eu já trago na minha vida desde quando eu iniciei a minha carreira. Primeiro eu tenho que resolver os meus problemas. Se eu resolver bem os meus problemas, aí eu vou resolver bem o problema de outra pessoa. Eu comecei exatamente com esse pensamento. Vou resolver os meus problemas primeiro, dando certo resolvendo os meus problemas, aí eu penso em resolver o problema de outra pessoa, justo porque pessoas são diferentes e pessoas têm problemas e necessidades diferentes. Mas voltando para o tópico inicial desse vídeo, vale a pena hoje iniciar uma carreira aprendendo programação? E como a minha resposta já foi dita no começo do vídeo, depende. Como um bom sênior que nós somos, depende. Por quê? Se você quer criar os seus produtos, se você tem uma visão de negócio e quer apenas criar os seus produtos, foca em vibe coding, foca em inteligência artificial, treinar os seus próprios modelos, testar modelos, aprenda a chegar no mesmo resultado gastando menos tokens, porque as pessoas serão medidas daqui para frente pela quantidade de token que elas estão gastando. Ou seja, a pessoa mais eficiente vai ser aquela pessoa que consegue fazer mais coisas gastando menos token, e isso traz economia para a empresa, para você mesmo, né? Agora, se você é um tomador de decisões, se você pretende ser uma pessoa que orquestra toda a tecnologia e quer ter controle disso, sim, nós precisamos de pessoas que conheçam a linha de código. E esse seu software, por exemplo, ele pode crescer e chegar a um ponto de ter um problema de performance que a sua IA não vai identificar. Então você vai precisar de pessoas especialistas que conhece muito bem aquele problema. Então a minha resposta é, se você quer criar os seus produtinhos e colocar no mercado, eu diria para você conhecer o básico da programação, mas você não precisa ser mais o sênior 1, 2, 3. Um nível júnior para pleno, eu acho que já entenderia muito bem. Agora, se você trabalha numa empresa que precisa de alta performance, escalabilidade, e você precisa ter tudo isso de uma maneira mais robusta, e trabalha também com informações importantes, altos valores, olha, os hiper especialistas estão feitos, porque a porcentagem de pessoas que vão querer se aprofundar no código daqui para frente vai ser muito baixa, muito baixa. Até porque muitos desenvolvedores pleno e sênior estão vendo um movimento no mercado que é a capacidade de você criar o seu produto. Eu te faço uma pergunta, se o seu emprego hoje te demitir, como que vai ser? Hoje, você acabou de receber uma ligação e o seu chefe falou, ó, encerramos o nosso contrato. Você tem algum produto no mercado? Você tem alguma renda passiva? Você tem alguma coisa que te dá uma segunda garantia? E nós, desenvolvedores velhos e cansados, já passamos por várias demissões e aprendemos que não pode colocar todas as suas moedas num cofrinho só. Onde está pingando, nós estamos com a caneca embaixo, coletando um pouquinho, porque no final das contas, você não pode ter apenas uma fonte de renda. Então, essa é uma reflexão minha, uns pensamentos, alguma coisa que eu estava refletindo aqui em casa e queria trazer para vocês, mas eu quero saber de vocês. Vale a pena estudar programação hoje, agosto de 2026? Vale a pena? Você estudaria? Faria aquelas apostilas com todos os cursos, aprendendo if, else, while, algoritmos? Conta para mim que eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários.